Cruzeiro ou empate contra o Flamengo ou partida para mais de 1,5 gols, são essas e muitas outras dicas que te esperam hoje aqui no canal Cadu Tips. Prazer, eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar para vocês aí as minhas melhores análises, palpites e prognósticos de futebol para os jogos dessa quarta-feira, dia 6 de novembro, onde na oportunidade vou deixar também várias sugestões de bilhetes prontos e um bingo com odd alta pra gente tentar dar aquela alavancada na nossa banquinha. Então, sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora pros palpites. Família, antes da gente começar aqui os nossos palpites e prognósticos, quero só pedir por gentileza para que você fortaleça deixando aquele likezão no vídeo, tá? Isso não vai te custar um mísero centavo, mas vai ajudar muito o nosso crescimento aqui dentro do YouTube. Se você é novo aqui no canal Cadu Tips, já se inscreve e ativa o sininho das notificações porque tem palpites de futebol todos os dias. Meus pequenos gafanhotos, para essa quarta-feira a gente tem Europa League, Champions League e esse joguinho aqui do Campeonato Brasileiro, tá? Quero só lembrar desde já que todos os jogos foram muito bem analisados. E a gente começa com esse jogo aqui da Europa League, né? Nessa quarta-feira, 12h30, temos o confronto aqui entre o Besiktas e o Malmo. Jogo bem interessante que a gente vai acompanhar e eu vou estar deixando aí para vocês algumas opções de apostas, tá? Nessa partida, acho interessantíssimo trabalhar Besiktas para vencer pelo menos um dos tempos, e aí é para vencer no primeiro ou segundo tempo, independente do resultado final, né? Cotação ali por volta de 1,40, uma odd que tem muito valor mesmo, meus pequenos gafanhotos. No mercado de gols, quem estiver trabalhando pela Betano, trabalha esse margem de 1,5 gols, tá? A cotação tá de 1,20, 1,21 aí, vale muito a pena. Se a gente olhar os jogos do Besiktas em casa, sai muitos gols, então a linha para mais de 1,5 gols é uma excelente oportunidade. Tá pagando, como eu já mencionei, aí por volta de 1,20 lá na Betano, tá? Para quem quiser trabalhar outra opção aí no mercado de gols, o Gol HT também é interessante trabalhando aqui para essa partida. Tem uma odd ali por volta de 1,30 e eu acredito que tenhamos sim esse golzinho no primeiro tempo. E vale também trabalhar aqui quem tiver, né, interesse e optar por outro mercado, tá pegando esse ambas marcam sim, rapaziada. A odd tá de 1,61 e também uma probabilidade bem interessante que aconteça. A gente tem esse jogo bem interessante também aqui na Champions League, às 5 da tarde, o Feyenoord da Holanda recebe o Salzburg da Áustria. E eu vou deixar aqui pelo menos 3 opçõezinhas de apostas para vocês, tá? Vocês podem optar por trabalhar Feyenoord para vencer pelo menos um dos tempos. Aqui é igual a opção lá do Besiktas, né? Para vencer um dos tempos aí, seja no primeiro ou segundo tempo. A cotação tá ali por volta de 1,25 e 1,30, uma odd que eu acho interessante demais para trabalhar uma duplinha ou uma aposta personalizada. No mercado de gols, eu vou deixar aqui opções bem interessantes. Vocês podem trabalhar o Gol HT, tá? E aqui tem muito valor, a cotação tá ali por volta de 1,30, né? Se a gente for pegar aqui, temos pelo menos 75% de chance para esse golzinho no primeiro tempo, e eu acredito que aconteça, assim como também gosto muito da opção do ambas as equipes marcam sim. A odd está interessantíssima aqui de 1,61, até mesmo para a gente trabalhar uma opção individual aí. Temos esse jogo aqui também na Champions League, 5 da tarde, o Bayern de Munique precisando demais vencer, recebendo o Benfica, né? O Benfica que hoje estaria aqui, né, dentro dos classificáveis aí para a próxima fase desse novo formato da Champions League, né? O Benfica que em 3 jogos somou 6 pontos. Agora quem precisa vencer mesmo é o Bayern de Munique, que é apenas o 23º colocado aqui na classificação. 2 partidas, na verdade 3 partidas, perdeu 2 jogos e venceu apenas um, que foi o primeiro, estreia lá com goleada, né? Aqui a gente vai trabalhar algumas opções interessantes, principalmente pela necessidade de vitória do Bayern de Munique e por jogar em casa, né? Então eu acredito demais, família, nessa vitória do Bayern de Munique, tá? Vocês podem optar por trabalhar
Bayern de Munique para vencer. A odd está aqui por volta de 1,28. É uma odd interessante para a gente trabalhar uma tripla, uma múltiplazinha aí, ou até mesmo uma personalizada, como a que eu vou passar para vocês aí mais na frente nos bilhetes prontos, tá bom? E vou deixar aqui como dica para vocês também trabalhar no mercado de escanteios por minuto. Pela necessidade de vitória do Bayern de Munique, eu acredito que saia um escanteio nos primeiros 10 minutos de jogo. Cotação ali por volta de 1,57. E como o Benfica também não é um time, digamos assim, né, bem inferior ao Bayern de Munique, é um time que na Champions League dá trabalho aí, às vezes apronta para cima dos grandes. Vou deixar também como opção para vocês esse ambas marcam sim, que tá pagando uma odd de 1,57. Temos mais jogos dessa Champions League, 5 da tarde também, e o Paris Saint-Germain recebe o Atlético de Madrid. Aqui eu não vou embromar muito, tá? A gente vai trabalhar apenas duas opções de apostas nessa partida, e as opções são dupla chance a favor do Paris Saint-Germain, né? O casa ou empate, cotação gira em torno de 1,28, que é uma odd interessante pra gente trabalhar aí em alguma opção de bilhete pronto, tá bom? E vocês também podem trabalhar o mais de 1,5 gol. E aqui temos uma odd de 1,25, que é uma odd que também vale a pena. Outro duelo interessantíssimo que a gente tem nessa Champions League aqui às 5 da tarde é entre a Inter de Milão contra o Arsenal. Jogaço que a gente vai acompanhar aqui, meus pequenos gafanhotos. E eu vou deixar algumas opções de apostas, tá? A gente tem aqui dois times que ainda não perderam, né, no atual formato da Champions, inclusive os dois com 7 pontos. A Inter tá à frente pelos critérios de saldo de gols, né? O que a gente vai buscar aqui nessa partida? Meus amigos, eu acredito que em casa a Internacional não perca, tá? E com isso, vale muito a pena a gente trabalhar esse casa ou empate, né? Internacional ou empate, a oddzinha aqui de 1,36 mais ou menos no pré-live. Outra boa possibilidade, diferente dos últimos jogos na Champions aqui, tanto da Inter quanto do Arsenal, né? Temos aqui a opção para mais de 1,5 gol. Duelo que promete pelo menos 2 golzinhos. Assim eu acredito em cima das análises do que esperamos dos dois clubes. E a cotação aqui de 1,36 vale a pena demais. E a gente finaliza com esse jogo do Campeonato Brasileiro. Temos às 9h30 da noite um duelo interessantíssimo entre o Cruzeiro e o Flamengo. Duelo aqui válido pela 32ª rodada, né? E eu vou deixar algumas opções de apostas para vocês, tá? Vocês vão trabalhar aqui, né? Óbvio, se quiserem, o Cruzeiro para não perder, né? E aí eu indico trabalhar dupla chance a favor do Cruzeiro, esse casa ou empate, eu ia falar fora porque tá aqui na coluna do fora, mas não, tá? É casa. O casa ou empate é uma cotação que tá bem interessante aí por volta de 1,28. Se a gente pegar os últimos 4 jogos do Cruzeiro empate, foram 4 empates em 1-1, né? Então não perdeu aí nos últimos 4 jogos. E tem um detalhe interessantíssimo que vale a pena lembrar. O Flamengo tá na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né, rival do Cruzeiro, e venceu o primeiro jogo por 3-1. Tem um placar maravilhoso para levar para a segunda partida, né? E com isso eu acredito muito que vai poupar alguns jogadores aqui para esse jogo. Então vale a pena demais vocês optarem esse caso ou empate a favor do Cruzeiro, tá bom? Outra entrada que eu deixo para vocês aqui nessa partida é buscar o mais de 1,5 gol. E aqui fala por si só, os últimos jogos aqui do Flamengo fora de casa não tem sido tão interessante para o mercado de gols, né? Os últimos 4 principalmente, mas se formos olhar o lado do Cruzeiro, sempre tá tomando e fazendo pelo menos um golzinho aqui, né? Vem aí, né, nos últimos 10 jogos com essa oscilação de gols incrível, então vale a pena tá pegando essa odd de 1,44. Meus queridos, vamos aqui para os nossos bilhetes prontos dessa quarta-feira. Mas antes, se você quiser entrar no meu grupo de palpites grátis do Telegram, é só escanear o QR Code que está aqui abaixo ou ir na descrição desse vídeo, que vai ter um link para você clicar e entrar lá no nosso grupinho, tá? A gente já conta com mais de 700 pessoas, né? Mais de 740 pessoas lá no nosso grupo, e eu envio todos os dias vários bilhetes prontos, envio lista com jogos tendência para mais de 1,5 gol, gol HT, escanteio nos primeiros 10 minutos, e também mando muito alerta dos meus robozinhos, né? Dos meus bots lá da Corner Pro de escanteio limite HT, FT, mando muito alerta de gol, enfim, é um grupinho bem bacana para vocês conhecerem mais aí do meu trabalho com os bots, com o meu trabalho de grupo VIP, tá? Então se você tem interesse, vai aqui no QR Code, escaneia ou vai na descrição que tem o link disponível, beleza?
Vamos com o nosso primeiro bilhete pronto dessa quarta-feira e temos essa opçãozinha aqui bem interessante no jogo do Bayern de Munique, né? Vamos trabalhar aqui duas das três opções que eu passei para vocês aí anteriormente. A gente vai trabalhar aqui para ter um escanteio nos primeiros 10 minutos e Bayern de Munique para vencer a partida. E a cotação me surpreendeu, tá aqui por volta de 2,2. Vou deixar como dica de bilhete pronto para vocês nessa quarta essa duplinha personalizada, onde no jogo do Besiktas contra o Malmö a gente vai trabalhar Besiktas para ter mais de 2 escanteios na partida, Besiktas para ganhar pelo menos um dos tempos e vai somar aqui com o jogo do Feyenoord e Salzburgo, né? Onde a gente vai trabalhar Feyenoord para ter mais de 2 escanteios e o Feyenoord para ganhar pelo menos um dos tempos. E nesse bilhete pronto a cotação que paga é de 2,6. Outra opçãozinha de bilhete pronto aí em cima de duplas personalizadas. Agora a gente vai trabalhar no jogo do PSG e Atlético de Madrid. As opções para termos mais de 1,5 gols na partida e PSG ou empate. E no jogo da Inter de Milão contra o Arsenal a gente vai trabalhar para termos mais de 5 escanteios nessa partida e o resultado aqui ser Internazionale ou empate, né? A nossa dupla chance. Bilhete pronto que tá pagando uma odd aí por volta de 2,18. Vamos trabalhar também essa opçãozinha aqui na Betano de bilhete pronto, né? Triplazinha no mercado de over goals. E vamos trabalhar aqui Besiktas e Malmö para ter mais de 1,5 gol. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid também para ter mais de 1,5 gol. E o jogo da Inter de Milão contra o Arsenal também para mais de 1,5 gol. E se bater 2 gols nesses jogos, temos aqui uma odd de 2,8. Vou deixar também aí para vocês essa opçãozinha aqui de bilhete, né? Onde no jogo do Bayern de Munique contra o Benfica, vocês vão trabalhar para ter um gol no primeiro tempo e o Bayern de Munique para vencer a partida. E vão trabalhar aqui a linha para mais de 1,5 gol no jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. E temos aqui uma odd bem legal aqui de 2,13 nessa duplinha. Fechando aqui a leva dos nossos bilhetes prontos, mas ainda tem o nosso bingão, temos essa tripla no mercado de chance duplas, né? Vamos trabalhar PSG ou empate no jogo contra o Atlético de Madrid, Inter de Milão ou empate no jogo contra o Arsenal e Cruzeiro ou empate no jogo contra o Flamengo. Bilhete pronto que tá pagando pra gente uma odd de 2,26. E o nosso bingo dessa quarta-feira é essa tripla de apostas personalizadas, meus parceiros. Achei muito interessante essa opção e a gente vai trabalhar aqui no jogo do Besiktas e Malmö. 3 seleções, né, que é para menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos. Besiktas para ter mais de 3 escanteios e o Besiktas para ganhar pelo menos um dos tempos. Vamos somar com o jogo do Bayern de Munique e o Benfica. E as opções são aquele mesmo bilhete pronto que vocês viram, né? Para ter um escanteio nos primeiros 10 minutos e o Bayern de Munique para vencer. E vai somar com o jogo da Inter de Milão e Arsenal, onde a gente vai trabalhar aqui para Inter de Milão ter mais de 3 escanteios no jogo e Inter de Milão ou empate. Cotaçãozinha do nosso bingo de 8,90, tá? E é isso aí, família. Eu desejo a todos uma boa sorte, que possamos, claro, ter êxito nas nossas entradas hoje e sempre. Quero só pedir mais uma vez para quem não deixou o like ainda, né, fortalecer deixando o like, se não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo aí nos grupos de apostas que você tá, com o grupo aí da galera que gosta, né, de fazer aquela fezinha, compartilhando os nossos principais palpites dessa quarta-feira, tá? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!